Em 2001, foi feita a reforma psiquiátrica no Brasil. A lei prevê melhorias no atendimento e no tratamento de pessoas com transtornos mentais. O que mudou na estrutura do tratamento oferecido à população? Como a justiça lida com os presos diagnosticados com esses transtornos? Sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com o psiquiatra forense Eduardo Souza Sá e o juiz da Vara de Execução Penal, Ademar Vasconcelos. Mas antes, vamos assistir uma matéria sobre o assunto. Uma reforma para mudar o atendimento público em saúde mental. A Lei 10.216 de 2001 trouxe diversas mudanças para os pacientes com distúrbios mentais. Entre elas está a criação de uma estrutura fora dos hospitais que permita a reinserção social do paciente. Com a nova legislação, os pacientes devem ser internados em hospitais comuns e não em clínicas isoladas. A internação só será feita depois de um laudo médico. Mas e quando o paciente é preso? Seja na fase de julgamento ou depois da condenação, é preciso dar uma destinação correta a essas pessoas. Em estados como o Paraná, por exemplo, há estruturas do próprio sistema penitenciário para receber os detentos. Bom, gostaria de saber, doutor Ademar, se nós tivemos uma evolução muito significativa desse quadro nos últimos 10 anos no Brasil. Para a psiquiatria teve, né? Mas para a justiça, que depende do executivo, continua o mesmo. Falta pessoal, falta psiquiatra, falta medicamento, é terrível. Nós temos uma boa lei, mas que não está sendo colocada em prática, ou o senhor questiona a lei? A questão não é também? lei, a questão é de políticas públicas para atender. Né? Condição de trabalho para o médico e psiquiatra no presídio, medicação, o pessoal de enfermagem, porque eles estão dando um agente de segurança para dar medicação para um doente psiquiátrico, né? Complicado. E separação do dependente químico de um doente mental. Eles criam um problema terrível, quem tem transtorno de personalidade, lá dentro do presídio é uma dificuldade enorme. Nós temos leis maravilhosas, lei de execução penal muito evoluída em relação ao resto do mundo, mas na prática não. E o maior problema para a psiquiatria de quem cometeu, quem está em conflito com a lei, é a família. Perfeito. Não adianta fazer uma reforma manicomial sem ter uma família que dê um suporte. O médico prescreve a medicação, o Estado até concede a medicação, mas é a família para dar esse apoio. Como é que dá um suporte em relação ao paciente? Fica difícil. O prognóstico é complicado na psiquiatria. Por natureza da patologia já é complicado. Sem um suporte de familiares fica mais difícil ainda. A lei é muito boa, particularmente a lei da assistência aos portadores de transtornos mentais, a lei é muito boa. Uhum. Ela precisa ser posta em prática. Então, a concepção geral é muito boa, da descentralização, de vários níveis de assistência. Isso é uma proposta que os psiquiatras vêm defendendo há várias décadas. Então, agora foi implantado em lei há 10 anos. Então, essa proposta vem sendo defendida pela psiquiatria brasileira, mundial, há muito tempo. Falta ser posta em prática. Então, falta exatamente o que o senhor acabou de colocar. Falta pessoal, falta médico, falta psicólogo, falta assistente social, falta enfermeiro, falta terapeuta ocupacional. Na assistência e mais ainda no sistema, nos hospitais de custódia e tratamento, que são os hospitais que sucederam os manicômios judiciários e que são específicos para atender aos portadores de transtorno mental que estão em conflito com a lei. Só que, em muitos casos, esse hospital de custódia, como é o caso do DF, por exemplo, você tem, na verdade, uma ala de um presídio, não é um hospital. Eles ainda continuam com concepção carcerária, não é? Então, o senhor colocou muito bem. Em vez de você ter agente de saúde, você tem agente penitenciário. Então, a concepção é boa, falta colocá-la em prática. O que faltam as políticas públicas. O que funcionou foi uma aceitação da psiquiatria. Na verdade, o que a população pensa, a sociedade pensa? Que quem vai ao psiquiatra é um louco. E, na verdade, nós temos as neuroses que são comuns a todas as pessoas, né, as depressões, as doenças modernas da psiquiatria que precisam de um tratamento psiquiátrico. Hoje já se concebe ir ao psiquiatra sem ter o diagnóstico, né, o estigma, entre aspas, de um louco. Isso que mudou, nós aproximamos mais o tratamento, o diagnóstico. É sabido que a psiquiatria ela não nasceu na medicina, ela veio para a medicina. Nós olharmos no curso da história, quem tinha um transtorno mental na Idade Média ia para a fogueira. Era muito fácil de resolver, não havia diagnóstico, não havia tratamento.
Hoje nós já temos essa possibilidade. Os diagnósticos em psiquiatria não são fáceis. O psiquiatra precisa de um tempo, né, de acompanhamento, de observação para fazer isso. Mas quando vem para a justiça, a pessoa está em conflito com a lei, nós não temos tanto tempo assim. Ou o juiz só tem 3 possibilidades. Ou ele julga o réu inimputável, né, deixa de aplicar a pena, aplica a medida de segurança na área de tratamento psiquiátrico, ou ele aplica uma medida ambulatorial, ou aplica a pena. A dificuldade maior qual é? E essa é o grande passo em que o psiquiatra vai ajudar o juiz. É quando ele é fronteiriço, quando ele é semi-imputável, semi-responsável. Que se o juiz não fizer um juiz de valor perfeito nisso, ele corre o risco de colocar um doente mental no presídio ou uma pessoa mais ou menos rígida mentalmente no manicômio judiciário. Quer dizer, a dificuldade nossa é no diagnóstico, né? Como identificar. O código dá essa possibilidade de dúvidas sobre a rigidez mental do réu, né, que se faça um incidente de insanidade mental. Agora, como diagnosticar? Né? Vou te dar um exemplo. Nós falamos muito de doença mental do réu maior de 18 anos, mas não fazemos o diagnóstico do infrator quando ele é menor de 18 anos e maior de 12 anos. Então, sem medo de errar, eu tenho dito que cerca de 30% dos infratores adolescentes têm transtornos não diagnosticados. Por que não é feito? Porque é diferente o processo, é uma apuração de ato infracional, e, né, quando você verifica, por exemplo, que no caso de um adolescente enforcou o outro, ele não é uma pessoa dita normal, né, nem no âmbito da psiquiatria, nem para a sociedade, como um juiz de valor sobre o comportamento dessa pessoa. Mas ele não é diagnosticado porque ele não tem um processo igual ao processo crime do maior de 18 anos. Então nós temos uma dificuldade, a violência na escola, a violência na família, chamada violência doméstica, em que não há. O Estado é distante disso para dar esse suporte, não há um diagnóstico precoce dessas pessoas, e elas acabam, depois que completam 18 anos, cometendo um crime mais grave. Aí vem para o juiz recorre ao psiquiatra para dar o laudo, é que nós vamos saber se ele tem ou um transtorno mental, um transtorno de personalidade, ou se é uma pessoa dita normal, ou semi-imputável, semi-responsável. Nesse meio de diagnóstico, nós vamos ter uma possibilidade de emitir um juízo de valor para saber se essa pessoa fica internada ou se cumpre uma pena. Resumindo, se houver o diagnóstico, que é a medida de segurança, ele corre o risco também de ter quase que uma prisão perpétua, porque vai se renovando, a doença é incurável, ele fica em tratamento em medida de segurança a vida inteira. E se não tiver família, fica pior ainda. Ou seja, portanto, a medida de segurança muitas vezes pode ser pior do que a pena. Muito pior, muito pior. Porque não tem... E muitas vezes é uma estratégia da defesa, né? Alegar insanidade. Não coloco nessa posição, porque isso aí é um equívoco, às vezes, do advogado, porque o juiz também não fica distrito, nem o promotor, nem a defesa, para emitir um juízo de valor. Né? Posso contrariar os dois e emitir o meu juízo de valor. Eu preciso ter um conhecimento técnico também para entender essa visão psiquiátrica do caso que o caso requer. Não seria essa dimensão da defesa simplesmente arguir que o réu é portador de uma doença. Como é que nós vamos colocar isso para a sociedade? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um caso aqui em Brasília, o cidadão está há 18 anos em medida de segurança, cometeu uma tentativa de homicídio, ele deu uma facada no cidadão. Se ele tivesse matado e recebesse uma pena, já tinha cumprido a pena de um crime qualificado e estava em casa. É um paradoxo isso, tanto para a sociedade, como não há como mudar isso no código, né? É preciso que o juiz tenha uma razoabilidade nisso para entender, né? Esteja bem próximo também do laudo psiquiátrico, porque o réu tem... Aí o réu não é uma defesa. Ou ele se esconde atrás do juiz querendo uma pena menor, ou ele se esconde atrás do perito querendo a medida de segurança. Né? Quando ele tem esse argumento de querer passar por louco perante a justiça criminal. Acho que ele vai usar isso, a defesa vai usar esse argumento, se ele tiver recurso, que aí ele vai alegar insanidade e aí vai conseguir um especial tratamento curativo, né? Que está previsto na lei, numa clínica particular, diferente de ir para um hospital de custódia. O grande desafio do seu trabalho é fazer esse diagnóstico com pouco tempo? Pois é. O grande desafio, aliás, retomando a questão do menor, é um outro agravante, porque se nós já temos poucos profissionais para atender, avaliar e tratar o adulto, para tratar adolescentes, crianças e adolescentes, o número de profissionais é muito mais restrito. Então, é um outro agravante. Bom, nós vamos dar uma pequena pausa na conversa e logo depois do intervalo voltamos com mais Fórum.
Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre saúde mental. Doutor Eduardo, quais são os critérios observados para definir que um réu tem transtorno mental? Na verdade, o psiquiatra forense, ele vai fazer uma avaliação igual a do psiquiatra clínico faz em consultório. A anamnese, onde ele vai colher a história do paciente, no caso do réu, fazer o exame mental, colher os antecedentes médicos, colher os antecedentes familiares, solicitar exames, se for o caso. Então, a história é semelhante, só que a diferença é que, além disto, ele vai ter que analisar todo o processo, o histórico, a peça acusatória, e depois tentar correlacionar, identificar se existe um transtorno mental naquele indivíduo. E o principal, no caso, não é só diagnosticar um transtorno mental, mas verificar se aquele transtorno mental tem relação com o delito. Então, verificar se, no momento do delito, da ação ou omissão, o indivíduo era capaz de compreender o que estava fazendo. Certo. No caso que o senhor citou, da facada, um indivíduo que teve uma tentativa de homicídio. É preciso verificar se aquela tentativa de homicídio foi devida a um transtorno mental, se ele tinha um diagnóstico e se ao tempo do diagnóstico, se ele era capaz de entender o que estava fazendo e de se determinar, né? A capacidade de determinação do indivíduo, se ele tinha controle sobre o que estava fazendo, se ele podia ter agido de outra forma, não ter cometido aquele delito. Então, esse é o aspecto principal e o que diferencia o psiquiatra forense do psiquiatra clínico. Para isso, ele recebe alguns quesitos formulados pela defesa, formulados pela promotoria, formulados pelo juízo, e ele tem que responder aquilo. Essa é a parte principal da peça do psiquiatra forense. Para um réu com um transtorno mental, pode-se falar em punição? Nós temos a punição de natureza penal. Se ele tiver entendimento, ele vai receber uma pena. Se ele não tiver esse entendimento, ele pode sofrer um tratamento ambulatorial ou internação no aspecto psiquiátrico, né? Ele vai ser punido de qualquer forma. Ele não vai ter, em relação ao fato, uma responsabilidade pelo ato praticado, mas ele será punido certamente. Como é que se dá o acompanhamento dessa pessoa depois que ele está no desses hospitais? Nós temos na Vara de Execução Penal um corpo de psicólogos que dão a psicossocial, de ações sociais, que fazem um acompanhamento familiar do preso e dão um relatório para o juiz ter a orientação quando cessa essa internação ou não. Existe um Existe tempo todo acompanhamento, já estabelecido para... Além do laudo do psiquiatra, nós temos acompanhamento psicossocial, chamamos de equipe psicossocial para acompanhar, né, a família e o próprio... Quando existe a família, às vezes não há família, e o próprio réu que está em tratamento psiquiátrico no interior do presídio. E quando esse transtorno aparece depois da pessoa já encarcerada, como é que isso funciona? É feita uma avaliação psiquiátrica em relação a isso também, que é o exame de superveniência, né, de um transtorno mental. Mas para chegar até o senhor, isso precisa ser provocado por uma pessoa. Quem? No caso, a autoridade penitenciária ou judicial. O juiz, o promotor pode solicitar, a defesa, a esposa, até o irmão do réu pode pedir um incidente de sanidade mental, né? Eu tenho, normalmente, rotineiramente, quando eu recebo a informação da família, encaminha-se imediatamente para o médico. A nossa dificuldade hoje maior, como eu vou reafirmar, é a política pública que atenda, que dê condição, né, para o tratamento e o acompanhamento dessas pessoas. Elas estão sob custódia do Estado e precisam desse acompanhamento. Agora, quando esse diagnóstico é provocado por um leigo, é sinal que a situação já está bem feia, né? Está fácil de se identificar que o problema é grave. Pois é, o que está faltando, como o senhor colocou muito bem, é a política pública para permitir o acompanhamento antes, durante e depois. Então, nós temos, como falávamos há pouco, um modelo muito bom, mas, infelizmente, ele não está implementado. Outro dia, por exemplo, ainda dentro desse tema, mas pegando uma população específica dos dependentes químicos, outro dia, por exemplo, a presidenta da República estava se queixando. Não é possível que uma unidade para atender dependente químico chegue sexta-feira às 18 horas, feche as portas e até logo, bom fim de semana.
Então, esse tipo de situação que nós temos e que traz essas dificuldades todas. Há 2 anos atrás, a Associação Brasileira de Psiquiatria fez um levantamento nos hospitais de custódia e tratamento, em todas as regiões, não visitou todos, seria impossível, mas visitou hospitais de todas as regiões do país, fez um levantamento e apresentou às autoridades. Então, ali foram constatados, desde problemas arquitetônicos, como eu falava, os hospitais de custódias têm uma estrutura mais para carcerária do que para hospital, como o exemplo que eu citei de ser uma área dentro do próprio presídio, o que faz a confusão, quem é réu, quem é paciente. O dependente químico, ele tem um tratamento próximo do réu com transtorno mental? Isso é uma dificuldade que nós temos para separar, para colocar em alas distintas. E há um grande número de dependentes químicos no presídio, né? E é uma dificuldade, né? Precisamos ter porque não há estrutura de pessoal. Então, o deslocamento do réu para ir ao consultório do psiquiatra, né, onde ele vai ser atendido, eu preciso de uma escolta. E nem sempre o agente penitenciário vê esse réu como doente. Ele vê como réu, como um condenado que vai sofrer, que está cumprindo uma pena. Para ele estar cumprindo uma pena, na verdade, chama-se medida de segurança porque é um tratamento psiquiátrico sob custódia do Estado, né? É aquela pessoa que está no ambulatório normalmente, que vai a uma clínica e faz um tratamento. Ele está sob custódia do Estado e merece essa atenção. E nem sempre o agente está preparado para receber esse preso com doença mental. Agora, em algum momento, as coisas se fundem, né? O dependente químico acaba desenvolvendo alguns problemas mentais. Boa pergunta. Não só desenvolve, como muitas vezes a dependência química é sintoma de um transtorno mental de base anterior. Por isso, precisa de uma boa avaliação. Frequentemente, a dependência química é secundária a um transtorno mental que ele já apresentava e não foi diagnosticado. E como a dependência química causa muito mais transtornos pessoais, familiares, sociais, é muito frequente que ela apareça primeiro. A lei prevê uma ressocialização ou uma reintegração dessa pessoa à sociedade, um tratamento mais humanitário? Isso está previsto na lei? São as 2 características principais da lei, na aplicação da pena e na execução da pena. Ressocialização e reintegração dessa pessoa à sociedade. Esse é o objetivo, né? Esse é o ideal. É o norte que nós procuramos nesse sentido. Agora, a política pública em relação a isso é difícil. Cada estado tem um sistema penitenciário precário, difícil, né, que não há investimento nessa área e tem essa dificuldade. Além do que o Eduardo colocou, nós temos, independentemente da dependência química ou do transtorno mental, o encarcerado, por natureza, ele vai desenvolver uma neurose carcerária, como o neurótico de guerra. Ele vai desenvolver normalmente. Quem fica 10, 15 anos na prisão não sai a mesma pessoa. Ela tem um parâmetro de anormalidade, no sentido dessa neurose ser fomentada dia a dia. Porque a pena tem essa propriedade também de fragilizar a pessoa diante do Estado e da sociedade. É uma sociedade muito difícil tem leis próprias, tem uma dificuldade enorme depois de readaptação. O senhor disse agora há pouco que quando o encarcerado, no caso não o encarcerado, a pessoa que está no hospital psiquiátrico, ela não tem o apoio da família, a coisa fica um pouco mais difícil. A família normalmente é chamada para ajudar nessa ressocialização? Como é que funciona? Qual é a responsabilidade? De um modo geral, a gente sempre vê que o paciente com transtorno mental ele tem uma evolução mais desfavorável em qualquer contexto, seja no hospital de custódia, seja fora dele. Ele tem uma evolução mais desfavorável, um prognóstico pior, se ele não tem uma boa rede social. E a principal rede de apoio é a família. Né? Então, se ele não tem uma boa rede, a evolução sempre é mais complicada, sempre é mais desfavorável, o aparecimento de comorbidades, de uma série de complicações. E nós não temos, voltando aos hospitais de custódia, nós não temos uma integração entre o hospital de custódia e o sistema público de saúde. Então, quando o réu que está cumprindo medida de segurança recebe alta, não tem esse entrosamento de um sistema com outro, um encaminhamento, como é que foi o tratamento, o que é que usou, o que é que tomou, que efeito colateral teve com que remédio. Então, ele chega no sistema público de saúde do zero, como se estivesse partindo do zero. Falta também essa integração. E o mais grave é uma grande possibilidade da reincidência.
que ele não tem esse suporte, ele volta para o sistema, como nós falamos no jargão. Ele volta porque é uma roda viva, né? Sem falar também que há casos extremados em que a família inteira tem diagnóstico. Ele é um problema, ele tem um diagnóstico psiquiátrico, ele retorna para uma família que todo mundo tem problema. Precisa de tratamento da família inteira. Né? Já que existe uma lei que rege o tema, e que não estão sendo observadas o que a lei obriga o Estado a fazer, a família pode retirar esse paciente do hospital de custódia, pode entrar com uma ação, já que ele não cumpre o seu papel? A questão não seria retirar. A família, às vezes, quando ela tem condição, quando a família realmente é bem estruturada, quando há unidade, que a gente chama de unidade familiar, essa pessoa não chega nem ao Código Penal, ela não chega ao presídio. Quando ela chega, ainda na fase de como réu provisório, aguardando sentença, a família dá esse suporte. O psiquiatra vai ao presídio, dá assistência, vem a medicação controlada, entrega, a própria família traz a medicação, ele já tem uma possibilidade. O aspecto social, quer dizer, o suporte social que se dá a essa pessoa no âmbito familiar é muito importante, mas nem todas, precisa que o Estado realmente assuma essa responsabilidade e, lamentavelmente, até por uma questão de política, de visão, de planejamento, de estratégia, não é um projeto estratégico para se cuidar desse aspecto. Porque no Brasil, lamentavelmente, a realidade qual é? Nós resgatarmos alguma coisa passada. Nós procuramos resgatar. Não há um projeto estratégico como um país como a Suíça, que faz projetos para daqui a 30 anos, temos a viabilidade, uma possibilidade, dentro de um planejamento da densidade demográfica, de fazer uma coisa bem elaborada. Lamentavelmente, no nosso país não existe isso. E, ao final, o que é que acontece? Entregamos para a justiça. O juiz vai resolver. Tudo deságua na mesa do juiz como uma pessoa que vai ser não responsabilizada, mas que vai suportar, né, dar a direção adequada para isso. Então, é lamentável que isso aconteça, porque o executivo não conversa com o judiciário, é necessário que na fiscalização da lei de execução o juiz esteja diuturnamente, como se ele estivesse diuturnamente no presídio, para tentar fazer valer a lei de execução penal. Né? O legislativo, a função dele é apenas editar uma lei, ele não vai interpretar a lei, não vai fazer. E o que acontece? Eu tenho uma lei para uma infinidade de perfis de presos. Eu tenho um preso aqui em Brasília que ele sai para fazer hemodiálise diariamente. Eu tenho um preso idoso, eu tenho um preso que é travesti, tenho outro que tem transtorno mental. Então, a lei é única, o legislador teve um olhar para um tipo, um biotipo. E, na realidade, nós temos, né, várias pessoas com dificuldades, com angústias, que precisam ter essa atenção. E o juiz tem apenas uma caneta. Ele não tem verba, não tem como dimensionar isso. E isso requer planejamento, requer investimento do Estado para atender essa política pública que seja adequada a essa necessidade da sociedade. É uma pena chegarmos à conclusão que ainda temos muito que caminhar, né? Exatamente. Bom, a importância do programa, eu queria ressaltar isso, é exatamente essa. Bom, eu que agradeço a presença dos senhores. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Mas nós conversamos com o psiquiatra forense Eduardo Souza Sá, também o juiz da Vara de Execução Penal, Ademar Vasconcelos. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode também enviar sugestões aqui para o programa, através do nosso e-mail, fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.